Voltando com mais um episódio do MEV Hack, o podcast mais MEV do Brasil, patrocinado pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial, porque nós vamos trazer uma patologista diferente. Você deve pensar assim: nossa, mas medicina do estilo de vida na patologia? Como pode isso? Pois é, a nossa conversa vai ser com a doutora Olivia Grimaldi, que foi a aluna da primeira turma do MEV Clinic e que usa a medicina do estilo de vida dentro da especialidade dela, a patologia. Então, seguimos aqui com a nossa missão de trazer temas e pessoas interessantes no MEV Hack, e a pessoa interessante de hoje, que tem uma lição muito legal sobre transição de carreira, sobre medicina do estilo de vida, sobre vida em si, é a doutora Olivia Grimaldi. Vamos hackear! Olivia, seja bem-vinda ao MEV Hack. Luiz, que delícia, que honra participar desse MEV Hack. Foi aqui que eu comecei a minha história na medicina do estilo de vida. Foi no MEV Hack que eu comecei a aprender sobre MEV. Que legal, Olivia. Olivia, É, comecei te apresentando aqui, falei que você é patologista, que você usa a medicina do estilo de vida na patologia. Conta um pouquinho como é que você chegou, né? Como é que foi um pouco da sua jornada na patologia, né? Que acho que tem uma história muito interessante aí, que na verdade você é, decidiu se tornar patologista porque você queria ser muito clínica e a clínica não parecia o que você, não parecia aquilo que você queria na clínica, né? E como que você chegou na MEV? eu vou contar, que legal. Eu adoro, é sempre bom, né, ter uma oportunidade dessa para a gente reviver uns momentos da nossa história. Nossa, obrigada mesmo pelo convite. Mas eu vou contar um pouquinho, então, desde a faculdade. Eu sempre quis ser médica, desde que eu era criança, sempre quis ser médica. Eu nunca pensei em fazer outra coisa, assim, de profissão. Na verdade, na nossa época era colegial, né, Luiz? Você fez colegial ou você fez Isso, ensino médio? colegial. Então, teve uma época que eu pensei, assim, em fazer administração, mas foi muito rápido esse devaneio e eu vi que eu queria fazer medicina mesmo. E aí, na faculdade, eu, nos ambulatórios das especialidades, no internato, no hospital, né, até no pronto-socorro, eu via que, assim, que o jeito que era feita a medicina era uma coisa muito à distância, assim, eu sentia que o médico falava assim, olha, então o senhor toma esse captopril, caminha 30 minutos por dia e vai com Deus, né? E aí eu não sentia muita firmeza, às vezes eu achava que o paciente nem estava entendendo aquilo, que o médico estava falando, sabe? Existia uma distância nessa relação médico-paciente, e eu falava assim, nossa, isso daí não vai dar certo, ele não vai aderir. E aí aquilo não me cativou, sabe? Eu não pensei em fazer clínica, eu falava assim, não, não quero. Cirurgia também não ia dar certo para mim, porque eu desmaiei no centro cirúrgico, literalmente, caí toda paramentada numa rinoplastia, com aquele martelinho, aquela cabeça indo para trás, assim, eu falei assim, ai, não vai dar para ser cirurgião também. Aí, e aí eu fiquei, aí teve uma época que eu pensei também em ser psiquiatra, mas eu fui traumatizada por uma entrevista com uma paciente grave, assim, aí eu acho que eu fiquei meio impressionada e falei assim, ai, talvez não seja isso para mim também. E aí eu acabei optando por patologia, porque meu pai é patologista, né? Eu sempre vi, eu lembro que ele me levava pro laboratório quando eu tinha 5, 6 anos para fazer macroscopia com ele. Fiz algumas autópsias com ele quando eu era criança. Ele me levava para o centro cirúrgico também para fazer congelação com ele. E eu sempre vi ele trabalhando tão feliz, assim, tão empolgado, sabe? Tão apaixonado pela profissão,
que aquilo me inspirou muito. E aí, e realmente a patologia é uma coisa muito incrível mesmo, porque você estuda o corpo inteiro, você estuda nas autópsias, assim, no primeiro ano da residência, você vê tudo aquilo que você viu na anatomia, você volta, você é lindo. Você estuda as funções do organismo, as doenças, todos os sistemas, é bem interessante. Só que aí no R1, eu comecei a fazer punção com agulha fina, punção aspirativa com agulha fina. E aí eu me encontrei totalmente, eu me apaixonei, porque eu tinha contato com o paciente, que eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de conversar, de ter contato, adoro conversar. Quando eu e o Gil, meu marido, quando a gente namorava, ele sempre brigava comigo, quando a gente saía com os amigos, ele sempre brigava comigo, que ele ficava com sono, que ele queria ir embora, e eu sempre era a última a fechar as festas, sabe? Então eu gosto de gente, eu gosto desse contato. E aí no R1 eu vendo essa oportunidade de ter contato com o paciente, eu acabei indo para essa direção de punção com agulha fina, porque eu podia unir o contato com o paciente com a patologia, porque é muito lindo, tá? Olhar no microscópio, as células são lindas, eu acho lindas, as cores, isso eu amo também. E aí eu fiz amizade com o meu preceptor de PAF, até hoje a gente é super amigo, super amigo. E aí comecei a fazer isso, basicamente, dedicar a maior parte do meu tempo em punção aspirativa. E aí eu ficava preocupada com o paciente, porque ele chegava nervoso para fazer a punção, ele chegava desesperado, ou com a agulha no pescoço, ou na mama, né, as mulheres, ou com a possibilidade de ter câncer, né, porque um nódulo é sempre uma possibilidade de um câncer. E aí eu fiquei assim, eu sempre busquei formas de tranquilizar os pacientes, de tornar aquele ambiente mais seguro, né, antes da punção, sempre conversei com eles. Te falei que até curso de hipnose eu fiz, né, hipnose conversacional para tornar aquele momento menos traumático. E aí chegou a era das redes sociais, certo? Vivemos na era das redes sociais e Uma eu avalanche que decidi, revirou, né? Um maremoto que revirou tudo da nossa vida e inclusive a nossa sim, forma de fazer medicina. exatamente, não é é impressionante isso. Você formou em que ano, Luiz? Eu tô fazendo 20 anos de formado esse É, eu ano. Foi também. 2003. Eu formei em 2005. Então, quase. Então, realmente, você fez colegial, né? Não ensino médio. A Olivia tá denunciando aqui a minha velhice. A gente, exato. Então, mas eu acho que a gente é das últimas levas, né, que ainda tinha um certo, não preconceito, mas um certo arrepio com a palavra marketing, né, com a palavra venda. Eu acho que as novas gerações de médicos já são bem diferentes, né, Existe uma nesse mudança aspecto. de geracional, né? De como ver, né? Sim, sim. A Mas, exposição, o papel da rede social, da publicidade. não, e agora até pode tirar foto com o paciente agora, você viu que mudou, né? Sim, Ah, então acho que são adaptações, né, das normas à vida, né, do sim, atual, né? sim, Mas certamente. você vê, tem os aspectos muito positivos, né? Você foi descobrir a Eu medicina do estilo de vida acho. através disso, né? Sim, não, maravilhoso. Eu sou super a favor disso, mas eu acho que a gente é dos últimos que ainda não tinha isso no. Não do DNA, mas É algo sim, na novo, né, mente. pra gente, não do dia a dia. Não somos nativos digitais. Exatamente. Mas aí eu falei assim, bom, eu tenho que me adaptar, né? Tenho que passar minha mensagem, né? Eu falei assim, eu pensei, tenho que passar minha mensagem na mídia, nas redes sociais. E aí eu conversando com uma assessora de marketing, ela batendo aquele papo inicial, mas como é que você quer fazer? Né? Aí eu falando para ela que eu queria, que eu queria falar para o paciente que eu me importava com a vida dele, com quem ele morava, com como ele lidava com a espiritualidade, se ele achava que aquilo importava na vida dele, na saúde dele.
Aí eu descrevendo o que eu queria, ela falou assim: Olivia, você tá falando de MEV. Aí eu virei e falei assim: Oi? O que é MEV? Ela, medicina MEV, do estilo que de troço vida. é esse? Eu, hã? Não, não, porque eu já tinha ouvido falar em medicina integrativa, medicina funcional, né, integrativa, já tinha ouvido falar em acupuntura, essas coisas um pouco mais diferentes, assim, que a gente não aprende na faculdade. Não diferentes, eu acho ótimo, adoro tudo isso, mas é que a gente não aprende, ou não aprende, não sei como é que tá o ensino hoje, né, na faculdade. Não, Mas, continuamos, né? Eu que sou ah, professor universitário, continuamos não ensinando muitas coisas. acabou. É, é que também, né, 6 anos é pouco tempo, mas enfim. E aí ela me falou de MEV, eu fiquei muito curiosa. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Aí, doutor Google, senhor Google, fui lá, MEV, medicina do estilo, fui pesquisar, e aí eu achei o MEV Rec. Achei o MEV Rec, eu falei, nossa, olha só que coisa interessante. E aí eu comecei a ouvir todos os episódios e fiquei alucinada. Não, porque não tinha um episódio lá que você falava da força de vontade. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, que cara incrível, meu Deus, eu fiquei louca com a Maeve. Eu falei assim, não sei, é isso mesmo. E era isso que eu estava procurando, era isso que eu queria fazer, era isso que eu precisava ter de especialidade, de residência, de tudo, era exatamente isso. Eu me encontrei totalmente. E aí eu fui ouvindo episódio por episódio, aí eu comecei a seguir vocês no Instagram, né, a Mev Brasil, e aí vocês começaram a falar que ia ter a formação da primeira turma do Mev Clinic. Eu falei, nossa, meu Deus, é isso mesmo. Me inscrevi no Mev Clinic, paguei à vista, inclusive. Eu falei, não, é isso mesmo, eu confio totalmente. Eu falei, é isso que eu vou Você aprender. fez um Aí, compromisso com a mudança, falou assim: vou fazer. exatamente. Exatamente. E aí, não, eu conversei com o Caio, ele é muito fofo, né? Ele é um amor, gente. Não, e assim, o Caio é daquelas pessoas que é bom, né? Você ter no hall de amigos, de conhecer, porque você aprende, né, com a pessoa. Ele é inteligente. Não, é sempre bom ser a mais burrinha da turma, né? Por isso Eu que eu falo que gosto da O MEV, Caio, da MEV Brasil. você conversa com ele exala sabedoria, né? É aquilo assim, Sim, você fala assim, nossa, que nível que a discussão vai aqui. conhecimento, cultura, tudo, nossa. Você também, né? No caso, Eu mas tenho um tudo jeito mais bem. esculhambado, né? Tudo bem, mas tem conteúdo. E aí, bom, aí eu fiz aí me fiz minha inscrição, e aí, nossa, e aí minha cabeça borbulhava, né? Aí eu me inscrevi na pós-graduação do Einstein também, aqui em São Paulo, de MEV, acho que foi a segunda turma. Não sei se foi a segunda ou a terceira, não me lembro. Mas, assim, foi lindo também. O que Nossa, eu que é? aproveitei cada aula. Oi. O que que foi isso que você diz assim que revirou a sua cabeça? O que que você encontrou, né? Porque Olivia, né, uma perspectiva, né? Eu que tô há 5 anos aí na MEV Brasil, né, ensinando e tal, pesquisando, conversando, estudando sobre medicina do estilo de vida há tanto tempo, eu não tenho esse olhar, né? Que eu acho um olhar tão bonito que é o olhar do iniciante, né? Tem até alguns livros do budismo que falam isso, né? O olhar do iniciante, o olhar do encantamento. E do mesmo jeito que você se encantou com seu pai na profissão dele, Aham. o que foi isso que a hora que você entrou em contato com a MEV, você falou assim, a hora que você começou o MEV Clinic, o que você viu de diferente? Não, eu vi que na medicina do estilo de vida você não tá só preocupado com o sintoma do paciente. Não é só aquela dor. Você vai ver todos os aspectos dele de relacionamento, de espiritualidade, de assim, de tudo, gestão de tóxicos, né? E tóxico, eu costumo falar que fofoca é tóxico também, tá? Fofoca, falar mal dos outros, essa amargura que algumas pessoas têm, é gestão de tóxico É também. Então, toxina mental, né? Não é só toxina exato, física, né? Os exato. pensamentos, alguns tipos de Sim, sentimento, eles envenenam a gente. A gente deve evitar o contato com elas, né? Como eu falo que são exato. radioativas, como se fosse um Chernobyl aí.
Totalmente, totalmente. E assim, pelo menos não sei, né, mas pelo menos na faculdade não. Eu lembro que na verdade, eu tinha um professor era psiquiatra, que ele falava muito, né, dos aspectos psicossomáticos das doenças, mas a maioria não fala, não. A maioria e isso me encantou, porque eu tenho certeza, tenho plena consciência que a realidade do paciente influencia diretamente na saúde dele, É, né? E o organismo, ele, o ser vivo, ele é interativo, né? Ele está dentro de um ambiente e ele responde comportamentalmente, fisiologicamente, psicologicamente ao ambiente que está o tempo inteiro emitindo sintomas, sinais para ele, que podem ser sinais agressivos também. Então, como a gente uhum, ignorar o meio em que a pessoa está e a vida que ela leva, né? sim, sim, certamente. Mas aí isso, sei lá, isso e tem na igreja a gente fala primeiro amor também, né? Desse olhar do iniciante, é o primeiro amor. É, não sei, eu fiquei muito encantada porque eu falei assim, nossa, esse é o jeito de fazer medicina. Esse é o jeito bonito de você ter um relacionamento, uma relação médico-paciente, porque tinha muito professor que falava que tem que manter a distância, que você não pode viver a dor do paciente, que você, né, porque senão você vai se adoecer também. É Olhar, eu tinha um assim, professor que falava que era olhar de jogador de pôquer que a uia, gente tinha que fazer. uia, Como se a gente tivesse nossa, que criar camadas de proteção, né? Contra o é, que contra a vida do paciente. Eu acho isso muito pesado e eu acho isso até feio, né? muito Dizer. frio. Não, gente, é uma vida, né? É uma vida que confia em você, que se abre para você. Assim, o mínimo é você. Ai, não, eu gosto é o que eu te falei, eu gosto de gente, eu gosto de paciente. O que tiver ao meu alcance para fazer, para ajudar os pacientes, eu vou fazer. Claro que assim, aí o legal da MEV também são os acordos que você faz com o paciente. Então, é muito da promoção de saúde, de você falar para o paciente que a cura está nas mãos dele. Você é só um guia, você está lá. É até um pouco assim de humildade, eu acho, do médico, de virar para o paciente e falar assim: olha, a cura está nas suas mãos. Eu estou aqui, eu vou te guiar, eu vou te explicar o que você precisa fazer, mas a saúde é sua. Se Muda você a não nossa dormir relação, direito, nosso lugar, né? sim, exatamente. Até porque, né, ficar nessa posição de soberania médica, de curador, não é bem assim, né? Não é bem assim. A cura é do próprio paciente. Mas, claro, das doenças crônicas não transmissíveis, né? Não estamos falando aqui, né, de Condições pronto-socorro. agudas, né? Mas Lógico. mesmo quando a gente pensa em condições agudas, se a gente pensar a velha e boa sabedoria dos gregos, que sempre tiveram razão, né? Hipócrates falava isso: cuidado para não atrapalhar o corpo a se curar. Ele tem esse Sim, aforismo, né? Na verdade, sempre nós temos que ajudar os recursos do paciente a curá-lo, né? A gente sim. ajudar ele a ativar os recursos de cura que ele mesmo tem, né? Sim, exatamente. Não, e dá ferramentas para ele, ensinar essa parte educativa. E aí sempre que eu falava das aulas para o Gil, para o meu marido, ele é coach, né? O Gil ele é coach. E aí sempre que eu falava das aulas que eu me empolgava, ele falava assim: "Olha, tudo que você está falando, você está gostando da parte de coach da Beb". Eu falei assim: "Não, é verdade, é muito legal". É muito legal. Não, a gente tem que fazer as barreiras para o paciente, para ele, né, para ele não se desviar, fazer. Aí ele falava assim, ai, que legal. E aí eu fiquei tão animada com a Bev, que eu puxei o Gil pra saúde, né? Ele é Master Coach, mas muito mais, como é que fala? Executivo.
né? E aí, vamos situar o pessoal, né, Olivia? O é, Juliano, né, que é é, esposo da Olivia, nós vamos falar dele ainda, porque a gente já tem um episódio gravado com o Juliano é, no MavRec, você pode ir lá e procurar o episódio, né, em que a gente fala de coaching com o Juliano. O Juliano, ele foi depois trabalhar com a Olivia, ele está agora trabalhando com a Olivia. Né? Mas antes disso, Olivia, me conta assim, né? Você entrou na medicina de estilo de vida e aí você fez a formação e isso te desencadeou um processo de transição de carreira. Essa transformação que você fez na sua jornada profissional, como que ela foi, como que ela está sendo? E eu acho legal a gente falar isso porque tem muita gente chegando na medicina do estilo de vida, muita gente que chega no MavRec como você chegou e vem procurando uma resposta para uma pergunta: o que eu faço para sair de onde eu tô? As pessoas estão em busca dessa ponte de transição. Como é que foi a sua transição? Como que você construiu essa ponte? eu vou contar. Tá, na verdade, tá acontecendo e tá sendo muito, muito, muito divertido. Tô aproveitando muito esse momento da minha vida, porque depois que eu terminei o Mav Clinic, eu me senti assim, segura para atender o paciente da forma que eu sempre sonhei, né? Com as ferramentas de MEV, enfim. E aí, como eu sempre fiz mais punção, né? Com esse contato com o paciente, eu comecei a pensar, né? Como é que eu ia colocar aquilo em prática e aí eu comecei a pensar, será que, né, alguns pacientes que eu faço punção, eu não posso conversar com eles para serem meus pacientes. Comecei a divulgar meu trabalho nas redes sociais, né, e eu comecei a procurar um lugar para atender, né, porque lá onde eu faço punção é uma sala com ultrassom e não é tão adequado para a gente fazer um atendimento, ainda mais de MEV, né, que eu lembro que no MEV Clínica a gente aprende até como se portar com o paciente, é super, né, super passo a passo o MEV Clínica, como se portar, o jeito mais legal de você receber o paciente, a linguagem corporal, é, nossa, muito bom, amei. Aí eu comecei a ver, buscar parcerias de onde eu poderia fazer esse atendimento. E aí eu achei existem, né, para quem não sei, talvez alguém, quem pode não fazer consultório já para fazer uma transição de carreira? Talvez um anestesista, um radiologista? Que mais de especialidade, Luiz, você acha? Porque a maioria já tem consultório, já pode começar só, A né? gente tem exemplos de alunos aqui que não estavam em consultório também, que é o intensivista, o anestesista, Sim, radiologista, como você citou, patologista, que é o seu caso. Geralmente são esses, né? Que são as especialidades é, assim que não estão tão clínicas assim, porque a cirurgia ela tem a clínica cirúrgica, né? sim, Mas o anestesista em geral não. Quando ele não trabalha com dor, ele está mais ali no centro cirúrgico. Então é mais são os patologistas, patologista clínico, né, da parte do laboratório e tal. O radiologista é quem trabalha com exame muito, né? A medicina nuclear. não, mas o radioterapeuta, inclusive tinha uma radioterapeuta na minha pós-graduação É, a de gente, MEV, a gente tem, né, no MEV Clinic alunos que é, eram da radioterapia, né? sim, Mas eu falo a medicina nuclear, que só trabalha com exame, né? Com PET, sim, com. sim. E aí, então, talvez eu não sabia disso, mas tem gente que subloca salas em consultório. Eu fui descobrir isso depois, né? Então você pode buscar uma parceria desse tipo, uma pessoa que tem não sei, um cirurgião que no tempo que ele está no centro cirúrgico, ele disponibiliza a sala dele para quem quiser fazer consultório, você faz esse tipo de parceria. E foi o que eu fiz. Eu achei um consultório aqui em São Paulo que tinha salas disponíveis para sublocar e comecei a atender lá. Eu peguei um período
e comecei a atender lá. Isso foi em 2021. Foi em 2021, né? A primeira, sei lá, que já Isso, já parece que tem faz. 2 anos que a gente fez o primeiro Mav Clinic. E É, aí, foi e aí no. você decidiu trazer, né, a patologia num outro formato, dentro de um consultório. Sim, eu captava o paciente na patologia, na punção, mas aí eu decidi cuidar mais dele, né? Oferecer esse serviço além da punção para cuidar dele. E também pacientes novos nessa nova abordagem também. Porque, assim, todo patologista tem o sonho de combater o câncer, certo? Que, Sim. Não que só fazer o jeito melhor? diagnóstico, né? Sim, Aliás, sim, de combater. de preferência não fazer o diagnóstico Pois de é, um pois câncer. é, pois é, pois é. Mas qual é a melhor forma de combater o câncer? A prevenção MEV, dele, com a mudança de estilo de vida. exatamente, MEV. MEV, gente, E aí MEV. você MEV é uma. decidiu configurar um serviço, então, em que o paciente não só fazia a pulsão, mas você também ia fazer, vamos dizer assim, um aconselhamento de estilo de vida, ao estilo do Sim, aconselhamento da genética médica, né? sim, sim. Inclusive, estou estudando bastante genética, apesar que, né, genética é apenas, né, É uma parte assinatura do que manda. problema, né? Não todo. Exatamente, é muito mais epigenética que importa. E Mas, como que o Juliano entrou nisso, Olivia? Né? Você abriu o consultório e tal, começou a oferecer. Como que ele vai entrar nessa história? então, quando eu estava conversando com o Gil sobre as aulas, falando do coaching, ele falou assim: Ah, você está gostando do coaching? Aí eu virei para ele e falei assim: Não, a gente poderia trabalhar junto, né? A gente poderia trabalhar junto, porque você tem todas as ferramentas, você é master coach, imagina, e agora eu estou fazendo, né, medicina do estilo de vida, que é muito mais comportamento do que qualquer outra coisa. Então, o que que você acha da gente trabalhar junto? Aí ele falou assim: Ah, pode ser uma boa, sim. Aí eu falei para ele, eu falei assim, ó, a MEV Brasil tem uma formação de coaching em saúde, que é o MEV Change. Por que que você não faz? O que que você acha? Aí ele foi lá no pesquisar também, né? Tipo eu. Ele falou assim: Ah, vou ver. Aí ele gostou, ele achou legal, fez o curso, adorou, Porque é amou o MEV diferente, Change. né? O coaching de saúde não é a mesma coisa que o coaching de carreira, nem de Sim, personal coaching ou professional coaching. E precisava de uma adaptação ali, né? Diferente para ele entender a lógica do coaching de saúde. sim, certamente, né? A diferença da roda da vida, né? Da flor da vida com a roda da vida, né? Exato. Ele veio todo feliz no dia da flor da vida. Ele falou assim: Nossa, que genial! Eles fizeram uma flor da vida. Eu falei: Nossa, que bonito! Que bonito! Então, mas ele amou. Nossa, ele amou. O Mav Change, ele gostou dos amigos que ele fez também no Mav Change. Adorou vocês também. E aí a gente já tá compartilhando uns pacientes. Aí ele E entrou aí, junto com você nesse serviço em que você atende, faz a parte da patologia, a punção, aconselhamento médico, e ele segue os pacientes com coaching de saúde. sim, exatamente. Mas isso é um braço, porque aí agora eu tô fazendo mais coisas na transição. Ele sempre comigo. Mas assim, então tem os pacientes da punção, que podem continuar meus pacientes além da punção, e tem os pacientes que chegam para se consultar clinicamente comigo. E aí uma coisa que eu estudo muito, até por conta das punções, é tireoide. Então, eu falo que eu sou uma estudiosa da tireoide. E aí fui fazer cursos, fui me inteirar sobre como eu poderia tratar doenças de tireoide também. Porque
muitas vezes a gente vai precisar de algumas suplementações, alguns medicamentos, apesar de que, mesmo nas doenças da tireoide não neoplásicas, MEV é tudo também, né? A causa mais, a doença mais comum de tireoide, que é a doença de Hashimoto, a tireoidite é uma doença autoimune. Qual é a melhor arma para combater uma doença autoimune que é crônica, não transmissível? MEV. MEV. MEV, sempre acaba na MEV, sempre acaba na MEV. Então eu sou uma estudiosa da tireoide, eu trato também doenças da tireoide, e aí eu montei um jeito de atender o paciente, eu peguei as ferramentas do MEV Clinic, peguei outras ferramentas que eu pesquisei também, e eu fiz uma anamnese bem completa, mas baseada em todos os pilares, tá, da medicina do estilo de vida, incluindo espiritualidade. Eu coloquei o FICA na minha anamnese, O sabe? famoso Aquele FICA, né, da anamnese exatamente. espiritual. Sim, super validado, que eu aprendi com o Dr. Caio. Professor Alexander Moreira Almeida, né, que até participou da MEV Week, né, esse ano, que é um dos grandes estudiosos mundiais sobre espiritualidade e saúde. E ele fala muito Ah, é. disso, da anamnese espiritual usando o FICA. Não, é ótimo. Não, assim, tem paciente que fala que é irrelevante a forma como o médico aborda isso, mas a maioria dos pacientes acha o máximo. Fala assim, tem uns que não se importa. Eu acho o máximo. Ó, eu já li várias vezes. Ó, a primeira vez que algum médico fala disso comigo. Você Obrigado está por perguntar. você tá falando de dois aspectos interessantes aqui, Olivia. Um, de como a MEV ela acaba despertando a criatividade, né? Porque, igual você Sim, disse, né? Peguei as ferramentas e aí fui adaptá-las, né, para minha prática, sim, para um contexto que a gente nunca imaginou, né? Porque a gente nunca imaginou aplicar no contexto da patologia, né? Isso é genial. sim, E o outro é o quanto é importante mesmo que a gente consiga dirigir a atenção do nosso paciente para algo que geralmente ele não pensa, mas que tem grande impacto na saúde dele. A espiritualidade é um dos exemplos, né? Acho que essas duas sim, coisas elas saltam aí aos olhos nisso que você está contando. sim, certamente. É muito gratificante isso, muito gratificante, porque os pacientes adoram. Então, eu acho que quem está em transição de carreira e está inseguro e está pensando, ai, será que, né, será que vai dar? Olha, vai dar sim, vai dar. Os pacientes, eu vejo que os pacientes estão buscando isso, Luiz, essa aproximação, esse contato com o médico. Eu já via isso na punção, muitos pacientes falavam assim, não, eu trato a tireoide, a frase que eu mais ouço, né? Não, eu nem sabia que eu tinha problema na tireoide e agora até nódulo eu tenho. Porque, né, ficou com aquela inflamação, ficou cheio de sintoma, mas talvez ninguém tenha valorizado, porque não tenha aberto os ouvidos para sentir, para ouvir, para perceber aquilo do paciente. Então, os pacientes precisam, eles estão sedentos dessa atenção, eles ficam felizes de saber que o médico quer saber com quem ele mora, sabe, como é que é a rotina dele, o que ele comeu no jantar de ontem, sabe, qual que é a atividade física que ele faz, qual que é o tipo de movimento que ele faz. E outra, explicar para o paciente que muitas vezes ele não tem que ir para academia para fazer atividade física. Qualquer tipo de movimento, para quem está sedentário, já é válido, né? Então, eu acho que, ó, você que está inseguro na transição de carreira, somente vá. Somente se você acredita na medicina do estilo de vida, somente vá. Porque olha só, o MEV Clinic foi em 2021. Então, em 2022, acho que foi em janeiro ou fevereiro, começo do ano passado, eu comecei a fazer consultório nessa sala que eu te falei. E aí, no começo, eu ficava lá, né, olhando para a parede, né, esperando algum paciente, mas aí um foi indicando, aí você vai atendendo, aí ele traz o marido, aí a paciente traz o marido, aí vem um outro que te viu passando só mensagem na rede social, aí vem um outro, e aí tá indo, tá indo, tá indo.
Acho que né? o que angustia muito quando a gente está em transição de carreira, eu falo isso porque também vivo isso, né? E tenho a mesma percepção que a Olivia. É uma coisa que você está construindo. Eu não sei se chega um dia que Exato. você constrói o resto, constrói toda a ponte, não. Acho que é uma coisa que quando você começa, você fica em transição, porque você está em É, busca de uma versão sua que você quer descobrir, que você quer encontrar uma versão melhor. Acho que a angústia é, primeiro, não saber para que rumo você está indo. sim, E outra é isso que você está falando, de às vezes você senta lá e não está impaciente. Você começa a se perguntar: será que eu estou no caminho certo? Porque eu preciso do é, resultado para provar que eu estou no caminho certo, né? E a medicina do estilo de vida, no meu caso, ela trouxe isso, porque quando eu descobri ela, a angústia de saber para onde eu tinha que andar sumiu, porque era aquilo que eu queria, né? Ficou claro assim, não, tudo aquilo que eu queria está aqui, está dentro do mesmo pacote. E com o tempo o resultado começa a aparecer. Porque é isso, né, Olivia? O paciente ele olha e fala: ninguém nunca exato. conversou comigo assim. Eu acho que assim, eu não sei se é o que você sente, mas essa frase ela soa como música, não é? Nossa, demais. Não, e aí, às vezes, a gente senta do lado do paciente, né? A gente não coloca aquela mesa separando, muitas vezes vai sentar do lado do paciente. E assim, o resultado ele vem. A transição ela não precisa ser abrupta. Eu não sei, eu era, que assim, os meus ENTA me fizeram muito bem, porque eu aprendi que eu não tenho que ser tão imediatista, né? A gente tem que ter paciência, é uma construção. Essa tarde, esse período que você ficou lá sem paciente, talvez vai te ensinar alguma coisa, É, né? a mudança a gente vive dizendo isso, a mudança ela não é um evento, ela é um processo. Tanto a mudança de estilo Sim, de vida, quanto uma transição de carreira. exato. Não, e é isso que eu falo para os pacientes. Eu falo assim: não, a saúde é um processo. Me dá um voto de confiança, vamos junto. Não é da noite para o dia, mas vamos lá, vamos junto construir a saúde. E sabe que é uma coisa legal disso que você está falando também, que é, na verdade, os dois estão em um processo, né? O paciente está num Sim, processo de mudança de transição de saúde e nós estamos junto com ele num processo de transição de carreira, né? Nós estamos sim, ali também tentando buscar uma forma mais genuína, autêntica, verdadeira de ser médico. Que é isso, né? Que te chocou lá atrás quando você viu a clínica do Passo Captopril, né? Que é, não era autêntica, não era genuína, não era inspiradora como você viu a medicina que seu pai sim, pratica, né? sim, exatamente. E assim, o que é legal, né? O que que eu mais, assim, até hoje, que eu mais me encantei com a MEV e com a MEV Brasil e com você, dos estágios da mudança, né? Da prontidão, de você perceber em que fase aquele paciente está. Isso é assim, e eu acho que isso é que muda tudo. Para mim, isso é o que muda tudo. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é assim, ela tá bebendo mais do que ela deveria. Ela fala pra mim assim: "Não, não sou eu que bebo muito vinho, é a garrafa de vinho que é pequena". E aí A pois é. racionalização que as pessoas fazem, né? Pois é. Só que assim, eu tô conquistando ela, eu tô vendo que ela não tá preparada ainda pra para abordar esse assunto. Então, por enquanto, nós estamos vendo outros pilares, estamos conquistando a paciente, e aí vai chegar o momento que nós vamos abordar isso, que ela vai se abrir, ela vai se sentir melhor. Talvez se ela fosse num médico alopata, sei lá, assim, posso até estar julgando e sendo feia, assim, mas eventualmente ela poderia falar assim: ó, você tá bebendo demais, você tá correndo o risco de ficar alcoólatra, é melhor você, sabe assim, aquele pá, 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 Aquela pá. abordagem, você vai morrer, É, você tem que parar, exato, né? exato, exato, exatamente. Não, calma, vamos pelas bordinhas, vamos conquistar, e aí
a gente chega lá, é passo a passo. Tem que eu lembro que teve um professor na pós que ele deu uma aula, psiquiatra inclusive, que ele deu aula sobre dependência e ele falava isso também. Ele falou assim: não, você tem. Primeiro, o paciente tem que achar que você é o dealer dele. Assim, conquista. Assim, fã da Mev também. Ele, A gente meio que tem que usar o jeito mineiro, né? Comer pelas bordas, né? exatamente, exatamente. E aí. E é isso, é passo a passo, é com paciência, e aí minha agenda encheu um período, aí depois ela encheu outro período de clínica, né? Porque as minhas agendas de punção são, são cheias já, mas eu também atendo convênio na punção. E aí, outra dificuldade da medicina do estilo de vida é a parte da cobrança, né? Que eu acho que a gente tem que prestar atenção também. Mas aí você, assim, você pode fazer planos de tratamento com os pacientes, tem Existem várias diversos vertentes. modelos, né, de Sim, organização desse trabalho para tornar o serviço da medicina de estilo de vida um produto atraente para o paciente. sim, e pra gente também, né? Porque afinal de contas a gente quer, né, trabalhar com É, MEV eu e é tenho, possível. eu gosto muito de dizer, eu escutei uma frase do fundador do Google, que ele disse assim: é importante monetizar a sua paixão, porque uma paixão que você não consegue viver dela, você desiste dela. A Sim, realidade ela tem precedência, né? Então, é uma preocupação até muito nossa aqui na MEV Brasil de que o aluno tenha esse sucesso também na carreira dele, porque senão a medicina do estilo de vida não pega. Se você achar que não dá para fazer medicina do estilo de vida e viver nela, ela nunca vai pegar, né? Mas ela sim, sim, ela tem como pegar porque tem como você viver dela, né? tem, certamente, certamente. E aí, tanto é que dá que olha só que coisa que eu quero te contar em primeira mão, que o meu, esse meu período encheu, o outro, aí depois outro período encheu, e estamos reformando, fazendo o nosso consultório próprio. Eu e o Gil Oh, vamos inaugurar na primeira semana de outubro. na primeira semana de outubro, São Paulo vai ganhar um serviço de MEV, De patologia com leve. coaching de saúde. Exatamente, exatamente. E a gente está radiante. Super feliz. E na transição de carreira é aquela coisa, só não tem que ser imediatista, tem que ir fazendo pouco a pouco, tendo paciência. Assim, você vai fazendo um anestesista, dá um plantão um dia, abre um período outro dia, radiologista, um dia vai lá, outro dia vai aqui, eu patologista, um período no laboratório, outro período no consultório, indo aos poucos, Até porque você indo tem aos que ir poucos. descobrindo, né, é, oportunidades. Oportunidades elas não aparecem assim, elas são construídas. Se você não Sim, sair para poder experimentar, você não descobre essas oportunidades. Então é quando você fala assim, sim. não, vou reservar um horáriozinho para tentar fazer uma coisa nova. Aí você começa a descobrir as oportunidades ali, né? Exatamente, exatamente. E assim, dá aquele frio na barriga? Dá um medinho? Dá, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai que vai dar Ó, certo. gente, vamos fazer o seguinte, né? Já que o nosso podcast aqui é para adultos, vou falar uma coisa que eu falo para os meus pacientes, né? Escutei isso de uma professora minha, vocês vão entender. Na vida a gente tem que ter coragem, né? A gente precisa ir. Tá com medo? Vai mesmo assim. Você compra uma calça marrom e uma fralda e vai. Entendeu? É, isso Entendeu? mesmo. Vai, mas vai. Entendeu? Bota a calça marrom, a fralda e vai. Mesmo que você tiver de medo. Não, e assim, vai, porque os pacientes querem, os pacientes precisam. Ó, pra você ter uma noção, assim, MEV não é a empatia, não é não é o que o paciente precisa, o que o paciente quer, o que vai nos diferenciar, essa empatia, esse entendimento, essa compreensão do paciente, é o que vai nos diferenciar E na do era da mesmo, inteligência artificial. e do mesmo jeito que
Você está com medo de começar algo novo e mudar a sua carreira, o paciente está com medo de mudar a vida dele e não conseguir. Ele está com medo de fazer algumas escolhas que vão comprometer ele. E quando ele encontra alguém que está no mesmo barco que ele, ai, como é bom não estar sozinho. Como é bom não estar sozinho. Né? Então, acho que até isso a gente comunica para o paciente: olha, tá difícil para você largar o jeito que você estava vivendo. Também, eu sei, também tá difícil para mim largar o jeito que eu estava trabalhando. Né? Sim, Então, assim, essa sintonia de momentos, de estados espirituais, assim, de vida, de movimento, ela ajuda também muito o paciente. E tem isso, Olivia, você trouxe uma coisa legal, né? A Mev Week desse ano, a gente trouxe muito tema do futuro, né? Porque as pessoas estão com medo do futuro, né? Porque ele é desconhecido. E as pessoas têm medo do que não conhecem. E aí todo mundo se pergunta sobre isso. O que vai ser da medicina com a inteligência artificial? Nós vamos ser os médicos que a gente precisa ser. exatamente, concordo, concordo totalmente. Eu acho que a inteligência artificial é uma aliada, É a entende? libertação É, para nós sermos médicos exatamente. bons, verdadeiros. Exatamente, exatamente. E assim, para gente se preocupar com esses skills que vão além do sintoma, assim, foi o que me encantou na MEV Brasil, do comportamento, da atenção, do acolhimento, do não julgamento, é tudo isso. Porque falar que precisa tomar captopril e caminhar meia hora, ele vai lá no chat GPT, não, inteligência artificial e vê isso. Entendeu? O paciente não sabe. Hoje, antes da inteligência, até com o Google, eles já sabiam, né? Já entra lá no Google, já vê um monte de sintomas. Imagina, ele quer saber como que ele faz isso. Mas, doutor, eu não consigo andar meia hora, eu não tenho tempo. Tem, vamos ver como é que é a sua rotina, calma, vamos conversar, vamos Aí ver. é que entra no jogo as MEV Skills, né? As habilidades de Sim, MEV. sim, sim, exatamente. Claro que vai ter um paciente que não quer mesmo e tá tudo Porque não está bem, no momento dele. sim, e tá tudo bem, depois, assim, depois ele volta, você não fica, né, porque às vezes fica pensando: "Ai, será que ele vai voltar? Não sei". Vai voltar na hora dele, tá tudo bem, E quando e ele tá não tudo está bem. pronto para uma mudança, ele está pronto para outra, né? E o Sim, nosso papel como nós somos clínicos da mudança, né? sim, É isso que a gente tem que entender. A nossa clínica é a clínica da mudança. Então, o nosso papel é identificar e diagnosticar qual mudança pode ser feita primeiro. Se exato. parar de beber não é a mudança que pode ser feita primeiro, tem outras mudanças que podem. Não existe ninguém no mundo que não está pronto para alguma mudança ou não deseja ou não precisa de uma mudança. Não existe. Então, a medicina do estilo de vida, como nós somos clínicos da mudança, o nosso papel é encontrar qual mudança a pessoa pode fazer agora. Sim, concordo. Concordo. E entender, né? Entender, não julgar o paciente, porque cada um tem suas razões, tem suas verdades, não achar que, não, mas por que que ele não quer fazer isso? Mas ele tá morrendo, ele tá indo para a morte. Ué, cada um tem suas razões, tem seus porquês, suas verdades, enfim, ter essa paciência também, né, com os nossos pacientes. Ai, ó, tô muito feliz, viu, Luiz? Muito obrigada por você ter feito o MEV Rec. Eu tô até, ó, quem não ouviu ainda os primeiros episódios, por favor, ouvir. Por favor, ouvir que É quase um curso de MEV, né? não, gente, não, olha, o que mais me marcou foi o da força de vontade, sem sombra de dúvida, porque eu tenho uma história, né, de mudança, muita mudança. Eu sempre fui gordinha. Não, eu cheguei a pesar quase 100 quilos, né, na minha adolescência. E aí, um pouco antes de entrar na faculdade, no cursinho, no começo da faculdade, eu emagreci quase 30 quilos.
E aí era aquela luta com a balança, né? Com a força de vontade, aquela luta, aquela sanfona, efeito sanfona. E aí eu comecei, agora, né, na MEV, eu comecei a ver que foi assim, o treinar da força de vontade, o comportamento que me fez hoje não mais brigar com a balança. Hoje eu estou estabilizada, mas assim, foi colocando barreiras, foi assim, deixando a linha da academia pronta no carro, ter que ir para academia depois do trabalho, ou se não, antes de dormir. Agora eu vou na academia de manhã, eu deixo minha roupa separada de ginástica do lado da cama para eu já colocar rapidinho. Então, é legal isso também, né? A gente vai aprendendo também, A né? mudança Nessa história. ela vai acontecendo em níveis muito mais profundos e aí começa a ficar inevitável você não mudar, né? Assim, eu digo que a mudança verdadeira é aquela que fica inevitável fazer o certo, fazer o que é bom para sua saúde. Hoje você não consegue se imaginar mais não vivendo desse jeito. Sim, exatamente. Exatamente. Olivia, hoje, agora, nesse momento de vida que você está começando um outro projeto, tá para começar junto com o Juliano, que é legal também demais, né? Você tá com uma pessoa que é um parceirão seu de vida e agora de trabalho. O que você vê, né, de para frente agora, é, do que é interessante aprender, do que é interessante fazer dentro da medicina do estilo de vida? O que você vê como próximos passos que possa servir como dica para quem está ouvindo a gente? Nos aspectos práticos do dia a dia, você diz, do E trabalho. da carreira, da mudança. Sim, alinhar planos de tratamento com os pacientes, isso é muito importante. É, e sempre, sempre, sempre estimular esse trabalho com o coach de saúde, porque a gente tem um trabalho pela frente ainda, né, de divulgação disso, mas é, fazer força para que isso aconteça, estimular ao máximo, porque é muito importante para os pacientes essa análise dos comportamentos, né, da flor da vida e do coaching. Entender Muito. que é isso que é a raiz da mudança, né? Que é a ciência do comportamento, que é a ciência da mudança que ganha vida, se instrumentaliza através do coaching de saúde. A gente precisa quebrar o preconceito das pessoas com essa ideia, né? No Brasil, a gente vive repetindo isso, né? O coaching no Brasil, ele ganhou um nome muito ruim, né? Só que não é a mesma Infelizmente. coisa, né? As pessoas, na verdade, as pessoas não sabem o que é, né? Então Isso, e a a gente tem um ignorância. trabalho de divulgar, Isso. exatamente. Legal. E Então sei, você vê que e só, os só dois desafios futuros são construção de modelos de negócio e a inserção de uma intervenção no comportamento como coaching de saúde. sim, e sempre ter parceiros que praticam a MEV. Então, eu tenho uma nutricionista que também é do nosso time. A criação É, de parcerias. sim, exatamente. Temos que falar sempre a mesma língua. A Hum, nutricionista é maravilhosa que a gente trabalha. Maravilhosa, super MEV. Joia, Olivia, eu queria te agradecer muito por você ter se disposto a gravar esse episódio no MevRec. Foi um prazer. Você é lá uma das pioneiras do Mev Clinic. A gente está Com muito completando agora orgulho. 2 anos do Mev Clinic. Parabéns. Mais de 200 médicos formados já no Mev Uau, Clinic. Então, uau. a gente até fez um episódio para falar do que a gente aprendeu depois de 200 médicos formados. Então, estamos construindo aí essa tropa de elite para revolucionar a Isso saúde do aí, Brasil. E você é isso uma das aí. pioneiras. Eu queria te agradecer muito. Nossa, com muito orgulho. Nossa, muito orgulho mesmo. Eu faço parte desse time e agradeço vocês pela construção da escola e por esse olhar tão além, né, do sintoma físico,
Que isso certamente foi o que mais me cativou com a MEV Brasil. Certamente. Obrigada mesmo pela contribuição com a saúde do país, viu? Eu que agradeço, Olivia, pela confiança sua e do Juliano. Temos aqui na MEV Brasil, vocês estão no nosso coração, temos muito carinho por vocês. Muito, muito mesmo, Obrigada. de verdade. Vou pegar aqui algumas coisinhas, né, algumas coisas importantes que eu tirei desse episódio com você. Modelos que podem inspirar a gente. Seu pai foi um grande exemplo para você. Então, como é Sim, bom ter modelos que inspiram. Como é lindo sim, ver quando a gente se encanta com aquilo que a gente faz. E você trouxe isso, né, de se encantar pela a forma como seu pai fazia e o encantamento que você demonstra quando você fala disso como é legal estar com o paciente, pensar da vida dele e tal. Buscar formas novas de ajudar as pessoas. Você está investindo sim, em construir isso, se desafiando, né? E a construção de parcerias para poder fazer essa tarefa tão importante. Esses foram os exato. pontos que eu tiro dessa conversa nossa. Sim, concordo. Parceria sempre. A gente uma andorinha só não faz verão, não. Isso aí. Olivia, brigadão. Muito obrigado novamente. Obrigada, Luiz. Até breve. Esse foi mais um episódio do MavRec. Você viu aí como a história de transição de carreira da Olivia trouxe lições importantes para a gente. E se você tiver a fim de fazer essa mudança, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o link para você fazer sua candidatura ao Mav Clinic. Tem um processo seletivo ali para participar do Mav Clinic, para a gente saber se você está nesse momento de fazer essa mudança mesmo ou não. Então, a nossa equipe ela faz uma entrevista com você para ver se você está nesse momento. Então vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo episódio do MavRec. Até lá!